tarde, estamos começando mais um programa Qualidade de Vida. O nosso tema de hoje é sobre o jejum. Nosso organismo, para funcionar em perfeitas condições, necessita de energia. Essa energia é proveniente dos alimentos que ingerimos. O jejum tem vários estágios. Tem o estado absortivo, que é aquele intervalinho entre as refeições, de 3 a 4 horas mais ou menos. Tem o estado pós-absorção, que é o momento que você fica à noite sem ingerir alimentos. Tem o jejum de tempo médio, que já é superior a 12 horas, de 12 a 14 horas. E tem o jejum prolongado, que leva a semanas. Temos aqui hoje algumas convidadas especiais. Nossas convidadas especiais são farmacêuticas bioquímicas, doutora Ailana Santos, Railane Freitas e Camila Araújo, para ilustrar o programa de hoje. O nome do filme é 127 Horas. Mostra um personagem que sofreu um acidente e ficou preso no buraco por 127 horas. At all. Hey there, Aaron. Is it true you didn't tell anyone where you were going? Oops. This marks 24 hours of being stuck. I've been chipping away. Want to keep warm anything? I have about 150 milliliters of water left, which should keep me alive till tomorrow night, if I'm lucky. So that's it. O que aconteceu com esse personagem nas primeiras horas devido à privação do alimento? Os carboidratos são as principais moléculas que fornecem energia para os seres vivos. Após digestão e absorção de alimentos ricos em carboidratos, o sangue apresenta nível elevado de glicose, tendo a insulina como estimulante para sua captação. Aqui, podemos observar um esquema de como ocorre o metabolismo de carboidratos no jejum. As alterações metabólicas durante o primeiro dia de jejum são semelhantes àquelas após o jejum noturno, que se dá enquanto a gente está dormindo. Na ausência de alimentos, os níveis plasmáticos de glicose, aminoácidos e triacilgliceróis caem, levando a um declínio na secreção de insulina, que favorece a conversão do excesso de glicose sanguínea em glicogênio e triacilgliceróis. E há um aumento de glucagon, um hormônio secretado pelo pâncreas. O glucagon ativa a enzima glicogênio fosforilase, que é responsável pela degradação do glicogênio em glicose, que posteriormente pode ir para o encéfalo, através da via da glicogenólise. O glicogênio será o primeiro substrato a ser mobilizado durante o jejum, principalmente o glicogênio hepático, proveniente do fígado. Esse glicogênio durará apenas 10 a 18 horas de jejum, por conta disso, não é um metabolismo definitivo. Para continuar com o processo de síntese de glicose com posterior uso através da circulação, é necessário que haja a gliconeogênese, que inicia-se após 4 a 6 horas de jejum, gerando glicose através de aminoácidos provenientes da proteína, exceto pela lisina e leucina, glicerol proveniente do tecido adiposo e o lactato. Porém, a gliconeogênese só fica em estado completamente ativo com o fim dos depósitos de glicogênio hepático. Esta desempenha um papel essencial na manutenção da glicose, tanto durante o jejum noturno quanto no jejum prolongado. Agora vamos conversar com a doutora Camila, para ela nos explicar o que vai acontecer com o nosso organismo após as reservas de carboidratos serem esgotadas. No estado de jejum, ocorre a mobilização dos triglicerídeos armazenados no tecido adiposo através da lipólise, processo pelo qual ocorre a degradação dos lipídios em ácidos graxos e glicerol. Este processo é iniciado pela lipase, localizada no tecido adiposo, que é sensibilizada pelo glucagon, hormônio produzido no pâncreas,
quando ocorre uma diminuição dos níveis de glicose no sangue, indo em direção ao fígado, onde serão degradados em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos irão abastecer a beta-oxidação para a produção dos corpos cetônicos, que corresponde a acetoacetato, D-beta-hidroxibutirato e acetona. E o glicerol podem ser usados para a gliconeogênese, para a formação de glicose. A reserva de glicogênio também irá ser degradada para a liberação de glicose em direção ao sangue. Esta glicose será imediatamente transportada para os tecidos extrahepáticos dependentes de glicose, como no encéfalo. Os corpos cetônicos formados no fígado pela degradação dos triglicerídeos serão enviados para o encéfalo e para o músculo. A cetose é um processo favorecido, pois o outro caminho possível para a utilização dos ácidos graxos, a beta-oxidação, está inibida no fígado neste momento, já que há um desvio do oxalacetato para a gliconeogênese, diminuindo a velocidade do ciclo do ácido cítrico. A produção de corpos cetônicos pelo fígado tem como principal objetivo fornecer um nutriente alternativo à glicose para os tecidos extrahepáticos, como o músculo e o cérebro. O sistema nervoso central não consegue sobreviver por muito tempo sem alguma fonte de energia, como a glicose. Então, ocorre esta rápida degradação e transporte através de uma adaptação à chegada do novo nutriente, e após algumas semanas inverte sua preferência nutricional, passando de consumidor exclusivo de glicose a consumidor preferencial dos corpos cetônicos, embora seja sempre dependente de glicose, mesmo que em pequena proporção. A manutenção da cetose implica a importante perda de lipídios do tecido adiposo, uma reserva imensamente maior do que a de proteínas e, portanto, quantitativamente mais disponível. É mantendo uma gliconeogênese moderada e intensificando a cetose que o organismo pode suportar um jejum prolongado por períodos bastante longos, de tempo de 30 a 60 dias. Agora que já temos informações sobre o que acontece nessas primeiras horas de jejum, iremos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Voltamos de nossos comerciais. Agora temos uma pergunta da nossa telespectadora Joana, de Salvador, Bahia. Estou mudando os meus hábitos, fazendo uma dieta, sem tomar café da manhã, e estou sentindo tonturas. Pode estar relacionado a este período de jejum? Então, gente, as principais manifestações clínicas são fadiga, perda de peso, aumento da suscetibilidade a infecções, tontura, irritabilidade e alteração de humor. E agora eu vou explicar um pouco para vocês o que acontece no organismo após um jejum prolongado. Em mamíferos, a maioria dos tecidos são capazes de suprir suas necessidades energéticas a partir da oxidação de vários compostos, tais como aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Porém, alguns tecidos dependem quase completamente da glicose como fonte de energia metabólica. Portanto, para sobreviver, os organismos precisam ter mecanismos para manutenção dos níveis sanguíneos de glicose. Quando a concentração de glicose circulante vinda da alimentação diminui, o glicogênio hepático e muscular é degradado, fazendo com que a glicemia volte a valores normais. Entretanto, o suprimento de glicose desses reservatórios não é sempre o suficiente entre as refeições e durante jejuns prolongados. Gliconeogênese é a rota pelo qual é produzida a glicose, a partir de compostos aglicanos, sendo a maior parte desse processo realizado no fígado. Um dos principais precursores são os aminoácidos, principalmente a alanina. Aminoácidos provêm principalmente do tecido muscular, onde pode ser obtido pela degradação de proteína muscular.
Todos os aminoácidos, exceto a leucina e a lisina, podem originar glicose ou ao serem metabolizados em piruvato. A piruvato carboxilase catalisa a formação de oxalacetato a partir do piruvato e da molécula de CO2, com gasto de ATP. Fosfoenopiruvato carboxilase converte oxalacetato em fosfoenopiruvato e usa GTP como agente fosforilizador. Será formado a frutose 1,6-bifosfato para frutose 6-fosfato e a glicose 6-fosfato para a glicose. A degradação proteica gera aminoácidos glicogênicos. A ureia é transportada para o rim e excretada na urina. Os intermediários do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs são enviados para a gliconeogênese. O oxalacetato, ao invés de se condensar com moléculas de acetil-CoA para a formação do citrato, ele irá passar para uma via imediata, que é a gliconeogênese, transformando em fosfoenolpiruvato, que através de várias reações irá se transformar em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela irá se desfosforilada, tirando esse grupo fosfato do carbono 6 e se transformando em glicose, onde ela irá para a corrente sanguínea. O objetivo dessa desfosforilação é a saída da glicose das células hepáticas para o sangue. A glicose é exportada para o encéfalo via corrente sanguínea. Os ácidos graxos importados do tecido adiposo são oxidados como combustível, produzindo acetil-CoA. Esses ácidos graxos eles irão ser degradados em várias moléculas de acetil-CoA. A falta de oxalacetato impede a entrada da acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico. A acetil-CoA se acumula. Isso ocorre porque o oxalacetato, ele, em vez de se condensar com acetil-CoA, formando citrato, que é um precursor do ciclo de Krebs, ele irá para esta via imediata, que é a gliconeogênese. Então, ocorre esse acúmulo de acetil-CoA. Esse acetil-CoA favorece a síntese dos corpos cetônicos. Por quê? Através de duas condensações, uma ciclização, uma descarboxilação e uma redução, irá ocorrer a formação desses corpos cetônicos. Eu vou pegar duas moléculas de acetil-CoA, condensar, formando o acetoacetil-CoA. Esse acetoacetil-CoA ele vai ser condensado com uma molécula de acetil-CoA, formando o HMG-CoA. O HMG-CoA, através de uma ciclização, irá se transformar no primeiro corpo cetônico formado, que é o acetoacetato. O acetoacetato, através de uma descarboxilação, liberando o CO2, irá se transformar em acetona. E, através de uma redução com o cofator NADH mais H+, irá se transformar em D-beta-hidroxibutirato. Assim, ocorre a formação dos três corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são exportados via corrente sanguínea para o encéfalo, que usa como combustível. O corpo cetônico ele é uma forma imediata de liberação e transporte de energia para os tecidos extrahepáticos. Iremos falar agora com a nossa correspondente Juliana, que ela é especialista em fisiologia. Juliana, é verdade que ocorre uma integração metabólica entre os diversos órgãos? Boa tarde, Darleide. Sim, é verdade. Diferentes células e tecidos vão participar das inter-relações teciduais que ocorrem durante os períodos de jejum. O fígado, como é sabido, é um dos principais órgãos do metabolismo humano. Então, ele vai ser muito importante também na manutenção da energia nesses períodos de jejum, né? Seja na quebra do glicogênio, que ele armazena, ou na geração de glicose a partir de outros precursores, como os lipídios e as proteínas. E esse consumo na lipólise e também das proteínas vai acontecer o quê? O indivíduo ele vai começar a perder peso justamente por causa do uso desses metabólitos, né? Então vai começar a consumir o tecido adiposo e o muscular. As hemácias também, elas desempenham um importante papel, porque na falta da glicose,
elas vão começar a produzir lactato. E esse lactato vai ser captado pelo fígado e para ser transformado aqui em glicose, a partir do ciclo de Cole. Mas um dos principais órgãos que são afetados no período de jejum é o cérebro, porque ele não tem nenhuma reserva de energia, então ele precisa muito da glicose ou dos corpos cetônicos para que tenha o seu funcionamento garantido, não é? E nesses períodos em que ele não tem energia, o paciente ele vai começar a sentir justamente a falta dessa energia, né, a partir de sintomas, gerando sintomas como cefaleias e até outros mais graves, até podendo entrar em coma. E a nossa qualidade de vida chega ao fim. Gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas. Até o próximo programa.